Escrito por Lucas. O capítulo é o de número 5, é um texto bastante conhecido da igreja, mas porém uma palavra aplicada pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto os irmãos localizam o texto de Lucas, capítulo 5, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Estarmos aqui na igreja pela primeira vez, já estive lá no acampamento. Agradecer também ao anjo desta igreja, ao seu pastor e ao meu pastor nesta noite, o pastor Mauro Simões. Muito obrigado, pastor. Cumprimentando o pastor, cumprimento cada um dos obreiros que estão aqui presentes. Meu amigo que está ali, ele passou uns dias distante de mim, mas Deus marcou encontro de novo. Glória a Deus, estou muito feliz. Está aqui a minha esposa, só vem, está ali, fica de pé, irmã, por favor, para os irmãos te conhecer. Essa aqui é a irmã Messia, mulher de Deus, e está com meu filho Moisés. São 4 filhos que Deus me deu, um veio e 3 ficaram, as meninas ficaram. Eu trouxe só ele, porque se eu trouxesse a menina, irmãos, as meninas para a última feira do ano de Santa Cruz, aí o prejuízo ia ser grande, né? Aí eu já deixei, trouxe só Moisés e deu tudo certo, para a glória de Deus. Quantos encontraram o texto? 2 irmãos ali estão de pé, com a permissão do pastor, vamos ler a palavra de pé. Muito obrigado. Trago um abraço do pastor Augusto, lá da Assembleia de Deus de Madureira, em Candeias. Mandou um abraço para o pastor e para todos os obreiros que estão aqui presentes. Quero dizer para o irmão que acabou de cantar que Deus vai levar-te muito longe através desta canção. Deus vai te honrar, varão. Continua na posição, não olha para a esquerda e nem para a direita. Como tu cantasse, pode fazer que Deus vai te honrar. O capítulo de número 5, o verso de número 1, está escrito assim a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te daqui ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede sobre a tua palavra. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes as redes, e fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fosse o ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca que havia feito. De igual modo também a Tiago e a João, que eram filhos de Zebedeu, companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pode se assentar no nome de Jesus. O capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Lucas é um trecho do Novo Testamento bastante conhecido. Falar dos evangelistas é complicado, porque Jesus Cristo deu uma missão para cada um deles diferenciada. A Bíblia Sagrada é tão poderosa
que ela se divide-se em 5 partes com um só propósito. A primeira parte da Bíblia é chamada de Antigo Testamento, que simboliza-se a preparação da vinda do Redentor. A segunda parte da Bíblia é os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos simboliza-se a manifestação da obra do Redentor. A terceira parte da Bíblia é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é um dos livros mais importantes da Bíblia, porque é o livro da amplitude da igreja, ou do crescimento da igreja. Não é que a igreja foi aberta em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que a igreja, ela foi aberta justamente no período em que Jesus ainda estava na terra. Observe, um dia ele vai dizer para os discípulos, e ele olha para Pedro e ele diz para Pedro: eis que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe que a igreja não foi aberta por Pedro, mas a igreja foi aberta pelo Senhor Jesus. Porque se a igreja fosse aberta por Pedro, os homens já tinham fechado a igreja há muito tempo. Se a igreja fosse aberta por Pedro, o poder aquisitivo, administrativo, o poder talvez religioso e até mesmo cultural, já tinha fechado a igreja evangélica há muito tempo. Não seria hoje, seria desde a antiguidade. Mas como quem abriu a igreja é dono de todas as chaves do universo, quando o homem consegue fechar uma igreja, se abre 100 igrejas. Quando o homem consegue fechar 100 igrejas, se abre 1000 igrejas. Quando se fecha 1000 igrejas, se abre 1 milhão de igrejas, porque não vai parar, a obra vai continuar, porque quem abriu esta igreja, ele tem poder sobre o céu, sobre a terra e também sobre o inferno. Era para você ter dado um glória aí para ele, porque ele é todo poderoso. Então, eu já ouvi alguém dizer que a igreja foi aberta pelos pastores de Atos, mas na realidade Jesus deu 3 ordens em Atos dos Apóstolos, que eu não poderia deixar de aplicar aqui nesta noite. A primeira ordem que ele deu está no capítulo de número 2, quando ele disse que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, e de repente, escute isso, de repente, houve-se um som de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, invadiu a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. O que eu acho interessante é que todos estavam reunidos, como nessa noite, todos nós estamos reunidos, e Jesus não teve o prazer de abençoar somente um grupo. Jesus não teve o prazer de dar somente a bênção para as irmãs. Jesus reuniu todos eles, e não foi só um dia, pastor Mauro. Alguém diz que a igreja se reuniu um dia para receber o Espírito. Não foi. Jesus, depois da sua ascensão aos céus, a Bíblia diz, a história diz que foram mais de 40 dias de culto todos os dias. Eu acredito que um olhava para o outro e dizia: cadê a promessa que ele disse? Cadê o Espírito que ele disse que ia descer, invadir a igreja e ia encher todo mundo de fogo? Até agora não caiu. 1º dia, 2º dia, 3º dia, 10º dia, 20º dia, os dias foram se passando. E de repente, eu acredito que eles não estavam nem mais esperando, porque o texto vai dizer, Lucas vai escrever, e ele vai dizer que foi de repente, eles não estavam esperando, foi de repente, algo que talvez eles já tinham esquecido, mas de repente, um som de um vento veemente e impetuoso chegou. E o mais interessante é que o dia quem escolheu não foi Pedro, o dia quem escolheu não foi João, o dia quem escolheu não foi as irmãs da igreja,
porque Deus não depende de mim para derramar o poder aqui nesta noite. O dia, quem diz que vai derramar o poder é Ele. O pastor Mauro falou para mim que ontem lá no acampamento, Deus se fez presente de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque Deus resolveu ontem, derramar o poder de uma forma lá. Mas Deus também resolveu aqui hoje, derramar a sua graça, derramar o seu poder. Enfermos serão curados. Escute isso, Deus é quem resolve o dia que Ele vai trabalhar. Não é eu quem digo que Deus vai fazer, mas é Deus quem tem a última palavra para a sua vida. Parece que já deram um brado de glória para Ele. Eu vou repetir mais uma vez: quem tem a última palavra sobre a sua vida? Alguém entrou por essas portas aqui, pastor Mauro, dizendo: falta 10 dias para acabar o ano, e aquela promessa que Deus me fez em janeiro não aconteceu. Eu venho lá de Recife para dizer para você: a última palavra não é do prefeito, não é do vereador, não é do advogado, não é do doutor. A última palavra é de Deus. Então Deus é quem dá a última palavra. Ele foi quem escolheu o dia. Isso aqui é muito sério. Ele foi quem guarde isso, que eu passei 8 anos para aprender isso. Ele foi quem escolheu o dia. O dia foi Deus quem escolheu. Vou dizer para as irmãs uma coisa aqui. Eu sei que você tem chorado muito porque seu marido ainda não entregou a vida dele para Jesus. Mas eu digo uma coisa: continue na oração, continue no jejum, continue ouvindo a palavra de Deus, continue cultuando a Deus, que quando chegar o dia de Deus, aquele bigodão que é brabão, que diz que é o cara, não tem um que fuja dos olhos do Todo-Poderoso. Deus pode pegar ele na esquina, Deus pode pegar ele dormindo, Deus pode pegar ele bebendo, Deus pode pegar ele na estrada, Deus pode pegar ele lá em Recife, Deus pode pegar ele lá em São Paulo. Não importa onde ele está, quando Deus decidir o dia, Deus vai quebrá-lo todinho e trazer para dentro desta igreja. Era para ter dado um glória mais forte, porque esta palavra é profética para a vida de alguém aqui. Então diga para seu irmão: Deus é quem decide o dia. É Deus, varão. Diga: vaso, se aquiete, aquieta, acalma o teu coração, porque Deus é quem decide o dia. Escute mais um pouco. Então Atos é um livro muito importante da Bíblia. A terceira parte da Bíblia é Atos, mas a quarta são as epístolas. As epístolas que os apóstolos escreveram. A igreja explicando para o mundo, escute isso, a igreja explicando para o mundo porque Jesus veio, como é que ele vai voltar, como será a sua vinda, o que é que vai acontecer, o período do milênio, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação. O compromisso não é dos testemunhas de Jeová, o compromisso é desta igreja, explicar para o mundo como é que vai ser. Então as cartas é a quarta parte da Bíblia. A quinta parte da Bíblia é o livro das revelações, conhecido como Apocalipse, que é conhecido como a consumação de toda obra. O que eu acho interessante, pastor, é que Jesus é o pastor dos pastores, e ele é tão poderoso que Jesus, ele vai sentar, escute isso é muito bom. Apocalipse, alguém vai dizer que tinha 7 igrejas da Ásia Menor. E João vai escrever aquilo que ouve para 7 igrejas e aquilo que vê para as 7 igrejas. Mas quando você vai entender, na Ásia Menor nunca teve somente 7 igrejas. Na Ásia Menor tinha centenas de igrejas. E quando eu estava lendo, eu perguntei: Senhor, se tinha centenas de igrejas, porque somente o Senhor falou com 7 igrejas? E o Espírito Santo disse para mim: meu filho, é muito fácil. É porque Jesus não tem obrigação de falar com todo mundo, não. Ele fala com quem Ele quer. Ele fala na hora que Ele quer.
Porque tem pessoas que pensam que Jesus, ele manda em Jesus. Jesus, olha, é hoje que o Senhor vai falar comigo, porque se o Senhor não falar, eu não vou cumprir aquilo que eu te prometi, eu não vou fazer aquilo que eu disse. É como se Jesus tivesse obrigação, e Jesus dizendo: ei, eu falo num dia que eu quero, eu falo no momento que eu quero, eu falo num dia, na hora que eu quero. Então os pastores sentaram para ouvir os conselhos, e o que eu acho interessante é que uma das igrejas que a teologia moderna diz que será a igreja do arrebatamento, é a igreja chamada de Filadélfia. E sabe qual é a qualidade que eu vejo nela, irmã? A igreja de Filadélfia, olha as qualidades que ela tem, ela é muito santa. A igreja de Filadélfia é diferente, é muito poderosa. Ela faz acepção de pessoas, ela não dá a paz do Senhor para quem está de bermudão. A igreja de Filadélfia, se não tiver a gravata, lá não prega, é assim? Não, a igreja de Filadélfia não é essa. A igreja de Filadélfia é assim, ó, tendo pouca força. Tendo pouca força. Olha a igreja que Jesus vai vir buscar. É a igreja que tem o quê? Pouca força. Fala para esse vaso aí, diz para ele: ei vaso, eu sei que você entrou aqui, só tem 3 pessoas falando. Diga para ele: eu sei que você entrou aqui nesta noite com pouca força. Diga, não adianta querer pagar de gatão, não adianta querer botar essa aparência, essa cara de brabão, dizendo que é crente de oração. Jesus conhece você melhor do que o pastor, e ele sabe como é que está a tua vida. Mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra de Deus aqui para a sua vida. A igreja que Jesus vai vir buscar é a igreja que tem pouca força, mas ela tem uma qualidade, pastor: ela tem guardado a palavra de Deus e não tem negado o seu nome. Cadê o barulho de glória a Deus da igreja? Abre a boca para dar uma rajada, para estremecer tudo. Porque o diabo todos os dias se levanta para nos acusar. E olha para a gente dizer, e todo mundo pensa que tu és um grande orador, mas eu te conheço, tu é muito fraco. E lá nos céus Jesus olha para nós, e o que eu acho interessante é que ele veio para os seus não receberam, e de repente ele vai dar uma viravolta e vai ficar somente com os doentes, aqueles que já estavam bem demais, aqueles que já estavam super poderosos, pastor. Ele disse assim: sabe, quer saber de uma coisa? Manda Mateus capítulo de número 22, está escrito que o rei fez uma festa para o filho e mandou chamar os amigos não vieram, mandou outro mensageiro e mataram o mensageiro. E de repente o rei disse: vai às esquinas, chama os coxos, os paralíticos, mancos. E eu fiquei olhando para isso e digo: e hoje como é que o homem quer mandar no homem? Hoje como é que o homem quer botar uma forca no homem? Se não fizer isso, aqui não pode, aqui não faz. Se não fizer isso, aqui não entra. Se não mandar assim, aqui não faz. Chega dessas coisas. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Sou eu que dou força à minha igreja, sou eu que dou a palavra para a minha igreja, sou eu que dou poder para a minha igreja. Ele vai batizar aqui agora. É eu quem encho a minha igreja da glória, não é o homem. Sua igreja. Eu sei que tentaram lhe matar lá, é por isso que hoje você está aqui. Quase você morre, é por isso que hoje você está aqui. Colocaram você dentro de uma bolsa e deram nó em cima e lhe sufocaram. Jesus disse: ei, eu sou liberdade na sua vida. Eu te libertei, eu não te prendi, eu te dei liberdade. Eu sinto ele aqui. Ele está dizendo: eu sou libertação na vida de alguém aqui nesta noite. Então esta é a Bíblia, estas são as igrejas.
Estes são os pontos de aplicação de cada livro. O Antigo Testamento também é muito interessante, mas outro dia eu falo aqui sobre ele. Vamos agora para Lucas capítulo 5, abra a Bíblia aí, vamos pensar na Bíblia. Pastor Mauro, é muito sério pregar aqui nesta igreja, na frente de grandes homens de Deus, e principalmente o senhor, que é um leão na pregação. Meu Deus do céu, me ajuda aqui, Jesus. O capítulo 5 de Lucas, quem é de Bíblia, abra a sua Bíblia, no capítulo de número 5, por favor. Está escrito assim, olha o que o texto está escrito aí, varão. E aconteceu que, apertando a multidão, para que ouvir a palavra de Deus, estava ele no lago junto a Genezaré. Escute isso que vai ser muito importante, olhe para cá por favor. Todos os textos do Novo Testamento, principalmente dos 4 evangelhos, a maioria deles está relacionada ou relacionados à cultura da época, os dias atuais daquela época. É preciso refletir, pensar e raciocinar acerca do que está dizendo o texto, o que o escritor quer falar. Sabemos que Lucas foi um dos escritores mais diferenciados da Bíblia. Lucas escreveu 2 livros. O primeiro foi Atos dos Apóstolos, e o segundo este evangelho que estamos lendo agora. Só que Lucas não andou com Jesus, não tocou em Jesus, não viu Jesus, mas Lucas era um grande arqueólogo, cientista, que falava vários idiomas, e Lucas se converteu através de uma das pregações do apóstolo Paulo. Então Lucas era moço de Paulo, e quando Lucas escreve o evangelho, ele vai escrever para 2 classes, que é mais difícil de se interpretar. Ele vai escrever para os gregos, e ele vai escrever para os gentios, porque se Marcos escrevesse, Marcos foi moço de Pedro, Marcos era um jovem romano, e Marcos se converteu através da pregação de Pedro, na casa de sua mãe, chamada Maria, mãe de João Marcos. Em Atos capítulo 2, a mesma igreja de Atos capítulo 2, é a mesma igreja de Atos capítulo 12, a igreja que recebeu o poder, é a igreja que chora quando o pastor está passando dificuldades. A igreja que recebeu a bênção é a igreja que estendeu a mão para o seu pastor. Quando Pedro estava preso na prisão, a Bíblia diz em Atos capítulo 12, está escrito aí na sua Bíblia, pastor, está escrito que a igreja fazia o quê? Contínua oração. Não era uma oração, não era um dia de clamor, pastor Mauro, era direto, e alguém dizia, vamos parar que não tem mais jeito, Herodes vai matar ele quando acabar a Páscoa, mas tinha uns crentes lá, que é a cara dos crentes de Santa Cruz do Capibaribe, o sangue estava dando na canela, e ele estava dizendo, não, vamos parar de orar, só vamos parar de orar, depois que Pedro aparecer nessas portas. Diga para seu irmão, seja o mesmo na prova e seja o mesmo na bênção. Diga, quando tiver tudo bem, seja aquela pessoa, mas também quando tiver tudo mal, seja o mesmo também, porque tem pessoas que mudam, só é bom quando tudo está bom, mas quando o pastor ficou preso, alguém olhou assim, pastor Mauro, e disse, a gente não tem o que fazer, Herodes vai matar, mas tinha um grupo dentro daquela igreja, que disse, o nosso pastor não, vamos orar por ele, e Deus vai mandar socorro. Ainda tem um grupo que está preparado para isso. Por exemplo, existem pessoas aqui que veio nesta noite para pedir, e outros vieram para agradecer. E se eu mostrar para você, o que veio para pedir tem mais do que veio para agradecer. Você coloca os dois e compara, o que veio para pedir tem mais. Deus já abençoou tanto ele, mas ele veio mais uma noite para pedir. E aquele que tem pouco, pelo pouco que Deus deu a ele, ele veio nessa noite e disse, Deus, eu estou indo para te agradecer. É essa igreja. Mas isso é outra história, isso é outra coisa. Então Lucas, escute, Lucas estava justamente, foi justamente esse homem, esse escritor, essa pessoa bem preparada, essa pessoa bem didática. Lucas, ele escreve o seu evangelho. Agora, interessante é que Lucas visita lugar por lugar. Por exemplo, o único escritor que escreve sobre a história de Zaqueu é Lucas.
E Lucas vai escrever com precisão. Era como se ele estivesse lá. Como é que o camarada não está no lugar e diz que viu uma multidão e Jesus parou debaixo da árvore? Por que não disse num caminho? Mas ele não, ele vai dizer que é debaixo da árvore. E ainda vai dizer que Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E alguém vai dizer: para que Jesus mandar Zaqueu? E alguém disse para mim: é fácil, Renato. Jesus mandou Zaqueu descer, porque Jesus disse: olha, Zaqueu, para tu me ver daí de cima tu pode até me ver, mas para receber o que eu tenho para te dar, só depois que você descer. Para receber o que eu tenho para te dar, só depois que você descer. Para receber o que eu tenho para te dar, só depois. Não adianta vir para cá e dizer: Deus, eu quero, Deus me dá. Tem que ser se humilhando aqui. Tem que dizer: Jeová, eu era muita coisa, mas agora eu estou na prova, eu preciso de ti, meu Deus. Tem que se humilhar, irmãos. Ficou difícil agora de dar glória a Deus, não foi? Eu me humilhar, eu sou um dos empresários mais bem sucedidos da cidade, é mesmo? Você nunca leu Lucas, o capítulo de número 8, ainda não leu, né? Você vê um príncipe da sinagoga. Tem ideia o que é príncipe da sinagoga? Chamado de Jairo. Ele dá um frecheiro nos pés de Jesus. Ele mergulha nos pés de Jesus. E todo mundo fica sem entender nada. O que é que esse homem vai fazer aí? E Jesus olha para Jairo e diz assim: príncipe da sinagoga, eu sei que tu és muito importante aqui nessa cidade. Escute. Meu Deus do céu. Jairo se lançou nos pés de Jesus. Escute isso. Se lançou. E Jesus disse assim para ele: eu vou para a sua casa. E a multidão estava lá. E quem estava vendo, pelo fato, pelo direito, ele deveria primeiro atender os pobres. Ali tinha paralítico. Ali tinha coxo. Ali tinha cego. Ali tinha surdos. Ali tinha mudos. Ali tinha pessoas que estavam debilitadas. Ali tinha pobres, ali tinha pessoas que não tinham nada. E Jesus faz questão de ir para a casa do homem importante, porque ele fez o que ninguém fez. Quer que ele vá lá? E por que você está calado? Você não quer que ele vá lá resolver o seu problema? E por que você entrou e está assim? Parece estar assistindo mais uma tela de um cinema. Jesus está dizendo: se fizer para mim nesta noite o que ninguém fez, eu vou parar para você. Eu vou parar para você. Eu vou parar para fazer aquilo que você está me pedindo. Ei, rapaz, Deus está falando contigo aqui. Jesus está dizendo: faça para mim o que ninguém fez, que eu vou fazer por você aquilo que eu não fiz por ninguém. Afinal de contas, eu recebi um convite e eu estou indo para... Não. Aqui é diferente. Aqui é o Pai e você. Aqui você não vai se esconder. Aqui não é o quarto da sua não é o quarto da sua casa. Aqui o Pai conhece você, o seu interior, a sua vida, e Ele sabe do que você precisa. Então o que é que acontece? Lucas escreve o que ninguém escreve. Então a cultura diz, escute, Pedro era um dos maiores pescadores da época. E a Bíblia diz, a história diz, pastor Mauro, a multidão, Jesus no capítulo 5 de Lucas, Jesus ainda não havia se manifestado como pregador do Evangelho. Jesus, irmãos, pregou, a primeira mensagem que ele pregou foi para o diabo. Jesus pregou a primeira mensagem dele para o diabo no deserto. Foi a primeira pregação dele. Quando ele saiu do deserto, ele foi para a Galileia. Nesse momento que ele chega na Galileia, Jesus ainda não era conhecido. O que Lucas está dizendo aqui é o contexto daquilo que a gente leu. Por quê? A hora tem hora. Esse texto tem uma hora. Não está escrito. Mas o que foi que Pedro disse para Jesus? Trabalhei a noite o quê? Toda.
e nada apanhei. Isso aqui era no mínimo 5, 6 horas da manhã, no máximo. A multidão não ia acordar de 5 horas da manhã para ouvir um pregador pregar sem ser conhecido. Não ia. Então o que é que aquela multidão estava ali para fazer? Segundo a cultura, era o costume da época, as pessoas acordarem cedo e ir para a praia para comprar os peixes que aqueles pescadores que passavam a noite inteira pescando trazia. E sabe qual era o maior vendedor da época? Chama-se Simão Pedro, um dos maiores pescadores, que sabia onde tinha loca de peixe, sabia de tudo, aonde lançava, ele sabia de tudo, é tão tal, que no final do ministério de Jesus, quando ele diz, vou pescar, os discípulos dizem, não tem jeito, ele é o melhor pescador, a gente tem que seguir ele, mas eles esqueceram, que ele não tinha mais habilidade com peixe da terra, o peixe que Jesus mandou ele pescar, foram homens, peixes do céu. Pastor Mauro, eu sei que poucos entenderam, mas tem pessoas aqui que não têm mais habilidade com as coisas do passado. É daqui para frente agora, é a obra. 2017 está chegando, para você ter ideia, Santa Cruz do Capibaribe tem muita gente ainda que precisa ouvir falar desse Jesus que nós servimos. E você acha que Jesus vai fazer o quê? Trazer eu de Recife toda quarta, toda segunda, todo domingo? Não, Ele quer usar é você, para entrar dentro dessas comunidades, porque se tem assalto, se tem criminalidade, é porque tem boca de fumo, tem ponto de prostituição, e é você que Jesus vai usar, para fazer uma grande obra dentro destas cidades. Então Pedro, escute, Pedro é o maior pescador da época. Jesus vai marcar encontro. Jesus é terrível, pastor. Ele sabe aonde tocar na gente. Quando a gente está pensando, o senhor fica olhando para mim rindo, porque o senhor ama a Bíblia, né? Eu já conheço gente que ama a Bíblia, eu conheço. Ele não quer saber de mais nada, ele fica só ligado na palavra. Então escute, quando a gente pensa que, a gente já está preparado para tudo, Jesus chega e diz, olha, tu tem a sabedoria, um pouquinho que eu te dei, mas eu sou a própria sabedoria. Eu vou te mostrar que tu ainda não sabe de tudo. Foi o que ele disse para Pedro. Ele chegou na praia, imagina só, você sair de 5 horas da manhã de casa para ir comprar um peixe, não sei, uma tainha, uma pescada branca, para fazer aquela muqueca que o pastor Mauro gosta. Eu não sei qual peixe que você gosta de comer, mas você sai cedo, 5 horas da manhã, e quando você chega na peixaria, está lá a placa dizendo, infelizmente, muito obrigado por ter nos dado a preferência, mas hoje não tem peixe, irmãos. É negócio para o cara se arretar, pastor Mauro, é negócio para o cara se irar. Eu digo se arretar porque a gente é pernambucano, irmão. Mas é negócio para o cara ficar irado. O cara saiu cedo, acordou cedo e não tem peixe. Então, povo, escute. Jesus ali, ele vai aparecer na hora certa. Ele sempre foi assim. Ele aparece na hora certa. Então, quando Pedro está decepcionado, a multidão está irada, porque foi buscar aquilo que queria e não tinha. Aí a Bíblia diz, isso aqui é agora sério, porque é o texto. A Bíblia vai dizer que, e aconteceu que apertando a multidão, para quê? Ouvir a palavra de quem? De Deus. E por que não foi a palavra de Jesus Cristo? Porque Jesus se levantou no meio da multidão e disse, ei, vocês aí que estão tudo querendo ir embora, preocupados porque não tem peixe, eu tenho uma palavra de Deus para entregar para vocês. Diga para esse vaso aí, diga, eu faço questão, eu vou até aqui dizer para ele, diga para ele, se você for entregar uma palavra, diga irmão, se você for entregar uma palavra, e se essa palavra for sua, diga, ninguém vai querer parar para ouvir. Diga, mas se essa palavra for de Deus, pode se preparar que já tem uma multidão lá fora para ouvir você falar. Quantos aqui estão preparados para ser usados por Deus? Deus está dizendo, abre a tua boca e eu te encherei. A palavra não pode ser minha. Se fosse minha, metade da igreja já tinha ido embora.
A palavra tem que ser de Deus. Eu sei que aqui não tem isso, mas eu estou muito triste. Tenho andado o Brasil pregando o evangelho e já não estão dando mais prioridade à palavra. É manta, mistério, é não sei o quê. 15 minutos. Vamos ouvir o pregador de Recife. 15 minutos, eu com a mensagem de 1h30 para entregar, tem que passar em 15 minutos, porque a igreja, os crentes já estão tudo doido, que tanto no mistério, e a palavra, e Deus dizendo, a minha palavra, você não saiu de casa para vir aqui nesta noite, para não fazer outra coisa, a não ser ouvir a palavra. É ela que nos levará para perto de Deus. Quando você se distancia da palavra, automaticamente você está se distanciando de Deus. É por isso. Então o que foi que aconteceu? Para mim aplicar o texto. Pedro pesca a noite inteira, trabalha a noite inteira, mas nem uma sardinha, nem aqueles peixinhos pequenos lá do Cariri, chamado Mamãe Me Dê Dois. Ele pegou para comer com cuscuz. Pegou nada. Não pegou nada, varão. Porque Pedro era o dono das redes, era o dono do barco, conhecia a praia. Mas em João capítulo 1 está escrito: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se faria. Eita, meu Deus. Tem alguém que está com a rede preparada para lançar, e Jesus dizendo, você sabe até jogar, mas a pescaria só vai dar certa se eu lhe der o peixe. Olha, eu me preparei, eu fiz um estoque de mercadoria, de peça, né, como diz aqui. Eu fiz um estoque de peça e pensei que um cliente vinha lá do Pará para buscar tudo. E Jesus dizendo, só vai dar certo se primeiro você falar comigo. Só vai dar certo se primeiro você apresentar a mim. Só vai dar certo se primeiro você dizer para mim, porque a rede é sua, mas os peixes é do Senhor Jesus Cristo. Varão, o senhor que gosta de comer o peixinho assado, escute. Pedro a noite inteira jogou para a esquerda, puxou e disse, agora vai vir, no mínimo um atum e um salmão. Pelo menos ao japonês a gente vai vender para ele fazer sashimi. Puxou a rede, veio só pedaço de madeira, sargaça, lodo do mar. Nada, a noite inteira, meia-noite, 1h da manhã, 2h. E os pescadores dizendo, nunca aconteceu isso, a gente está com o melhor pescador de todos os tempos, que conhece as locas. Se não vir na rede, ele pula, vai com a faca, mas traz o peixe. Pedro não pegou nada. E Jesus está lá na praia assim, pastor Mauro. Jesus está lá na praia, Pedro está lá pescando, a multidão está tudo esperando com os sacos e o dinheiro na mão para comprar o peixe, e Jesus está lá no meio da multidão, varão. Ele está no meio da multidão, homem simples, como Isaías descreveu, e ninguém consegue conhecer ele e entender ele, e ele está lá no meio da multidão, e alguém olha para ele e diz, olha, mais um que veio comprar peixe. Esse é da onde? Tem cara que é de Nazaré. Aí ele lá no meio da multidão, e já vem Pedro, frustrado, com aquela cara cabisbaixa, cansado, botou o barco para perto da areia, e o povo já começou a ficar de ponta de pé, para eles começar a escolher os peixes. Eu quero aquele ali. Mas de repente eles desceram do barco, pegaram as redes e começaram a lavar, e o povo já estava indignado. O povo estava ali para comprar o peixe e não tinha nada. E Jesus disse, calma, não vai embora ninguém, porque eu tenho uma palavra da parte de Deus para vocês. Olhou para Pedro e disse, Pedro, é você mesmo que eu vim falar com você. Depois a gente conversa, eu quero um favor seu. Qual favor? Deixa eu pregar no teu barco. O barco que Pedro passou a noite inteira em pé, desesperado para pegar um peixe que não pegou nada. Olha o que Jesus faz. Sentou e começou a pregar o evangelho. E você está desesperado, né? Com cheque que vai vencer, e você ainda não tem o dinheiro para cobrir, e ele está olhando para você. Eu sinto ele aqui, pastor Mauro. E ele está dizendo, se aquieta.
Tu não tem investido na minha obra. Urigalamanderase terra. Tu não tem investido nas minhas coisas. Tu não tem dado atenção para a minha obra. Eu vou suprir todas as tuas necessidades. Então Pedro, pastor Mauro, eu já vou encerrar, o meu tempo acabou. Quem aguenta mais 5 minutos, diga amém. Pedro está imaginando na sua consciência que seria envergonhado, e Jesus está pregando num barco dele sentado. Já imaginou você passar a noite inteira na correria, nada dá certo, e o camarada chegar e diz: peraí, encosta aqui um pouquinho, e senta, e com a maior tranquilidade. Quando ele começou a pregar, o problema era parar para ouvir Jesus falar. Tinha gente que era ignorante, mas se ele falasse, pronto, acabou. Os soldados vieram com a espada e com as algemas para prender. Passaram 10 minutos ouvindo ele pregar e disseram: não tem como prender aquele homem. Por quê? Porque a palavra que sai da boca dele parece chamas de fogo. Eu vou dizer uma coisa: se tiver alguém aqui precisando de Jesus, só se não parou para ouvir o que ele tem falado desde o começo. Mas se parou, isso aí que você está sentindo no seu coração, não vem de mim, mas vem do céu para a sua vida, porque Ele conhece vocês melhor do que eu. Então Jesus pregou e o povo ficou. E a Bíblia diz que tinha 2 barcos. Quantos barcos? 2. E ele só prega num. Eu vou encerrar. Janeiro eu volto, pastor Mário, para terminar. Tinha 2 barcos e ele só prega em um barco. Agora imagina os camaradas do outro barco. Porque até ouvir o pregador falar é uma coisa, depois que ele fala é outra. Por exemplo, tinha gente que nem ia comprar meu DVD hoje, mas depois da mensagem que Deus colocou na minha boca, já está dizendo: amor, no mínimo a gente tem que comprar os 3. É de Deus esse negócio. Então o problema é parar para ouvir Jesus falar. E o povo ficou assim. Alguém olhou e disse: e o peixe? Tem outro vendedor ali. Eles disseram: não tem como sair daqui mais não. O que esse homem está falando é melhor do que peixe. Eita, a irmã ali deu glória. Outra aqui também deu. Porque Paulo disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é gozo, justiça pelo Espírito. Pastor, eu vou fechar, já com saudades do Senhor. Só em olhar para a cara do pastor Mauro, eu recebo a mensagem de Deus dizendo: não pare e prossiga mais um pouco com a história da vida, com a história da sua vida. Não é que eu conheço, é que eu ouço falar. O senhor não está nem entendendo. Mas escute: quando Jesus falou, o povo ficou, não saiu ninguém. Foi como essa noite aqui, até agora não vi embora ninguém. Glória a Deus. Quando Jesus fala, o povo fica para ouvir ele falar. A irmã entendeu ali, ela disse glória. Foi a senhora, não foi, irmã? Quando Jesus está falando, não tem como sair de perto dele. O povo ficou. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, pega o barco, pega a rede, volta para dentro do mar. Que lugar? Qual lugar? Aqui. Aí Pedro pegou, deu 3 remadas assim, pastor, e ficou mais ou menos 5 metros da praia. Jesus disse, e ele foi mais um pouco. Aí ele fez assim: aqui. Jesus disse: mais um pouco. Sabe aquela pessoa que diz: eu vou parar? Sabe aquela pessoa que diz assim: aqui está bom, eu já alcancei tudo que eu queria. Jesus dizendo: não é assim. Eu vou lhe levar mais um pouco ainda. Lembra de onde eu te tirei, das humilhações que passasse na mão de alguém. Há uma caminhada muito grande de Deus ainda para a tua vida. Há uma honra de Deus, parentes teus, que pensa que Deus não vai fazer mais nada. No ano de 2017 irão se surpreender com o que Deus vai te dar. E Pedro vai dizer: é aqui, Senhor. E Jesus diz: não, mais um pouco. Escute, eu vou parar. Quando Pedro chega, olhe para cá, por favor. Quando Pedro chega,
Meu amigo aí da mesa de som, muito obrigado pelo som, maravilhoso. Quando Pedro chega no lugar que passou a noite inteira pescando e não pegou nada, aí Jesus diz assim: varão, e aí? Pedro disse: não tem como, aqui eu passei, eu já lancei para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, não, aqui não. E Jesus disse: aí, é onde você menos espera, é onde você menos imagina, é onde você não quer mais investir, é onde muitos quebraram a cara e alguém te disse: não investe nessa área, e Deus está dizendo: o meu negócio não é com eles, é contigo. Lançou Pedro a rede. Eu vou encerrar aqui, mas tem muita coisa ainda. Quando lançou Pedro a rede, que ia puxando. Tem algum pescador aqui, irmão? Tem alguém aqui que não seja pescador, mas que já lançou rede? Levante a mão. Já enganchou algumas vezes a rede lá embaixo? Enganchou. Aqui está o pastor aqui. O senhor tem cara de pescador mesmo, pastor. E a rede enganchou lá embaixo. Tem duas opções: ou você desce para puxar, porque se você puxar de vez, ela rasga, você perdeu a pescaria. Ou então você vai ter que parar para consertar. Isso, faça isso. Pedro, quando vai puxar, ele senta a rede enganchando lá embaixo. E olha para o camarada e diz: está vendo? Além dele usar meu barco, perder meu tempo, mandar eu vir para cá, ainda perdeu minha rede. Porque tem gente que fica murmurando até o último momento, dizendo: não tem como. Eita, o irmão deu glória a Deus. Eu vou falar de novo. Tem gente que fica murmurando até o último momento, dizendo: não tem como Deus agir, as portas já se fecharam, não tem como, eu já liguei para tudo que é amigo e ninguém me serviu. E Jesus dizendo: cala a boca, porque eu sou o dono de todas as portas. Eu abro porta onde homem não tem porta. Levante a mão que eu vou profetizar sobre a sua vida agora. Ele me trouxe lá de Recife para dizer para você: eu estou abrindo as portas para você, aonde o homem não pode fazer. Eu estou entrando lá, quebrando o arco, cortando as lanças e queimando todos os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Quem veio dar glória para Ele aqui nesta noite, abra a boca, porque Ele está dizendo: enquanto você pensa que tudo acabou, é aí que a história está começando, Pedro. Fique de pé nesta noite. Eu tenho que obedecer ao meu pastor. Era calamandera xenderei. Pegue na mão do irmão que está do seu lado agora. Pegue. Tem algumas pessoas que entrou aqui nesta noite, pastor, desacreditado de tudo. Disse: vou vender tudo que eu tenho, vou embora de Santa Cruz do Capibaribe. E Deus está dizendo: ei, é aonde deu errado que eu vou fazer dar tudo certo. É aonde você não pegou mais nada que eu vou te surpreender. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Abra a boca para adorar a Jeová. E oh, meu agora Deus, seu amanhã parece oh, meu Deus, certo. Estou ouvindo um barulho de adoração dentro desta igreja. E Jesus está dizendo para mim: enquanto a minha igreja me adora, eu vou abrir as portas agora. Enquanto eles dão glória, eu estou curando alguém aqui dentro desta casa agora. Agora. Cadê o barulho de glória da igreja? Ele está enchendo aqui. Agora Ele vai começar a renovar agora. Renova agora, Jesus, agora. Ele está renovando agora a promessa dele na tua vida.
Orocomim pera suri petacala. Aramandoro por achetaracante. Eu sou livramento dentro de livramento. Eu abato todos os teus inimigos. Eu sou Deus da tua vida. Eita, leigas. Ui, camandeira baixeri calama. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Levante a sua mão para o céu. Eu vou entregar o microfone para o pastor. Você vai voltar. É, meu Deus. Exatamente para o mesmo lugar. Até calamandera. Jesus vai surpreender crente nesta terra. Você acredita no milagre de Deus na sua vida? Você acredita no que Deus está fazendo com você agora? Continue com as mãos levantadas. Ele não depende da palavra contrária que deram de você. Eu vou entregar, pastor Mauro. Ele não depende da palavra contrária que deram sobre o seu negócio, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre a tua vida. Não é um homem quem decide o que vai acontecer. É a calamandera baixere camandelai. Cadê os vasos que está dentro desta casa? Jeová quer te usar aqui agora. Eita, ele começou a usar aqui o jovem aqui agora. Ele vai encher essa galeria de poder aí agora. Ele vai renovar a sua vida. E ele vai renovar a sua vida é agora, não é amanhã, não é a semana que vem. Ele está dizendo, porque tu parou para ouvir a minha palavra, tu vai levar aquilo que viesse buscar para casa. Isso, abra sua boca. Depois do culto você vai ver. Depois desse culto ele vai. Alguém está dizendo, ele não pode adorar porque ele está passando pela prova. O diabo está olhando para você e está dizendo, ele não vai abrir a boca porque as coisas na vida dele estão difíceis. Ei, calabarandera siribiai. Olha aí, pastor. Olha aí, pastor Mauro. Olha ali, pastor. Jeová está renovando aqui com o Espírito Santo. E ele vai começar a batizar agora. Pode cantar, não pare. Quem não é batizado, levante a mão, começa a dar glória, você vai ser cheio agora. Receba! Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois desse culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Isso. Deus falou com você aqui. Deus falou com você aqui nesta noite. Eu sei que aqui tem pessoas que precisam de Jesus Cristo. Tem pessoas aqui agora que precisam. Por favor, não saia agora. Peço perdão ao pastor Mauro, já passei 5 minutos do tempo que ele me deu. Mas tem pessoas aqui, pastor, precisando de Jesus Cristo. E não é o ano que vem, é agora. Ele não trouxe você aqui para você vir dar uma passeada na igreja, para você rever os amigos.
Ele trouxe você aqui porque Ele quer negócio com você. Aonde você estiver, levante a sua mão direita para o céu. Você que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo. Onde é que está a primeira pessoa nesta noite? Ele quer mudar você. Ele quer mudar a tua história. Ele já te livrou tantas vezes. Ele quer transformar você. Onde é que você está? Você está aqui dentro da igreja? Você está afastado dos caminhos do Senhor? E Ele quer que você volte para a presença dEle. Ele quer que você faça como Pedro fez. Deixe tudo para trás e siga Ele. É o melhor caminho. É a melhor chance. É o melhor convite que você já recebeu em toda a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Você quer Jesus agora? Venha. Deus abençoe a igreja, a vida do pastor Mauro. E dê uma salva de palmas para Jesus. Queridos, não sei se pastor, posso apresentar isso aqui? Pastor Mauro sabe, eu tenho família, vim de Recife. E tem mais de 40 temas em DVDs, mais de 40. Muitas mensagens gravadas em várias partes do Brasil. Eu vou estar lá fora da igreja. Eu só trouxe 30 DVDs. Eu preciso que você me ajude. Amém? Você ouviu, né, pastor? Quem disse amém? Obrigado, pastor. Até hoje eu lhe espero para comer o camarão lá na praia, viu? Eu moro em Barra de Jangada, irmão, na praia, e o pastor não quer ir. Deus abençoe. Pode não ter peixe nesse dia. Não ter camarão aí. Meus amados, ninguém estava sabendo que o pastor estava conosco hoje aqui. Não avisei a ninguém. Vocês vieram porque vieram adorar a Deus. E porque vieram com o coração em Deus, Deus abençoou. Quem foi abençoado por Deus de verdade, levanta a mão e dá glória a Deus. Foi por isso que Deus fez isso. Vocês vieram ouvir a palavra de Deus, não do homem. Aí Deus manda um vaso. E aí está a bênção para todos. Amém, amados? Queridos, nós vamos ter a grande vigília sexta-feira. Antes de tudo, peraí, eu vim aqui ainda agora, é que tem um Celta prata, é o dele mesmo. Olha, oxê. Bom, vamos ver se é. Até marcar essa casa para ninguém botar mais casa na frente dela. Sexta-feira, nós vamos estar na grande vigília, está conosco a missionária Elizabeth, que ela esteve lá na segunda-feira. Na segunda-feira fez 8 dias. Elizabeth já esteve aqui, foi capa de modelo em revistas da Playboy por várias vezes. Viveu com Pelé um bocado de tempo, experimentou tudo que o diabo ofereceu lá fora, mas foi alcançada pelas horas de Deus. E o testemunho dela é tremendo, mulher cheia de Deus. Sexta ela vai voltar, está conosco na vigília, para juntos glorificar ao Senhor. Toda a igreja está convidada. Vai ter o culto de oração até às 9h pouco da noite. Depois o ônibus sai para o acampamento. E lá nós já estamos para adorar a Deus durante aquela noitada, naquela grande vigília. Eu preciso de orar. Quem precisa de orar aqui comigo? Levante a mão. De madrugada o crente vai. De madrugada o crente vai buscar. Vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente, mas vai. Sexta-feira. Os dias. Quem pode aplaudir Jesus agora? Fica de pé.
Nós vamos orar, agradecendo a Deus. Está Bruno aniversariando e quem mais? Os 2 filhos de placa deles. Vem cá para entrar, vem. Esse aviso não é comigo, não. Então, queridos, vai ser benção. Sexta-feira. No dia 29, é uma quarta-feira, né? Me parece que sim, pastor. É uma quarta-feira. Eu não quero fechar essa igreja de quarta-feira, porque já é uma tradição com o doutrinário aqui. Então vai ter o culto de agradecimento a Deus pela cidade. Me escolheram para eu pregar, por mim seria outro, mas seja feita a vontade de Deus, eu vou resolver se a gente fechar a igreja para ir ou se vamos ficar aqui. São os 3 aniversariantes? Eita, que benção. Então, quero, em meu nome, em nome da igreja, parabenizar vocês, desejar vocês também, está na bênção também, rapaz. Desejar vocês muitos anos de vida, saúde, prosperidade e, sobretudo, firmeza em Cristo Jesus. Deus avisa para orar. Tá ok. Rapidinho, irmãos. O carro não é do pregador, tá certo? Ele se confundiu, ele está no estacionamento Celta de 2 portas, prata, placa de Recife, em frente ao Senai, está interferindo na garagem. E o rapaz quer viajar, já tem mais de meia hora que está aguardando ali, tá bom? Então você vai lá e retira o carro bem rapidinho. As mulheres, é um aviso da presidente, da auxiliadora, a irmã Danusa, que todas as mulheres, e principalmente as que fazem parte da mesa diretora dessa auxiliadora, que permaneçam alguns instantes, a mesma tem uma palavra em nome de Jesus. A irmã Josiane está transformando este culto em ações de graça, pelo aniversário da sua filha Maria Luísa, a mesma está grata pelas bênçãos do Senhor derramadas em sua família. Avisando também, pastor, que terça-feira tem Assembleia Especial, tá certo? 7h30. Estenda as mãos para os aniversariantes. Querido Deus, tanto a filha da irmã Josiane, como aí os 3 irmãos, e esta criança, meu Deus. Como é bom aniversariar na tua presença. Porque o homem não dá um dia de vida a outro, mas tu nos concede anos e mais anos. Está aí teus filhos aniversariando, felizes da vida, e nós abençoamos nesta hora, com todas as bênçãos que tu tens para aqueles que te amam. Guarda a tua palavra e consagram-se a ti com sua própria vida, para te servir em espírito e no próprio corpo, teu nome ser glorificado. Toma teus filhos em tuas mãos, abençoa maravilhosamente. Obrigado, Pai, pelos demais que estão aqui. Nos leva de volta para os nossos lares sob os teus cuidados. Nós somos gratos por tudo, em nome e pelo amor de Jesus. A igreja diz: Pai do Senhor para todos. Dizimista e ofertante, abençoe o ministério. Procure a tesouraria. E está aí os CD e a DVD do pastor, que nos trouxe a rica mensagem de Deus nesta noite. Terça, a assembleia desta igreja. Então vá lá e abençoe aí o ministério com os seus dízimos de ofertas. Todas as mulheres membros da igreja permaneceram. Todas as mulheres membros da igreja, por bondade, irmãs, só mais 10 minutinhos, as irmãs estão indo para casa. Eu vou ficar até aqui, porque se ninguém tiver carro, eu vou com o Cé levar vocês em sua casa. As irmãs, fiquem aqui 10 minutinhos só.